Hoje, vamos falar sobre um período pouco comentado, mas de grande importância. Para entendermos a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, o período interbíblico. Foram cerca de 400 anos em que o povo de Deus viveu um tempo de silêncio profético, mas ao mesmo tempo de preparação para a vinda do Messias. E para nos guiar nesse estudo, temos a presença do pastor José Mário, do Ministério da Igreja Batista Luz e Verdade, que vai nos trazer um resumo claro e edificante sobre esse tema tão especial. Prepare o seu coração, porque grandes revelações de Deus estão prestes a ser compartilhadas. Você sabe o que foi o período interbíblico? O período interbíblico foi o tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. O último livro do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias. E o primeiro livro do Novo Testamento é o livro do Evangelho de Mateus. Entre Malaquias e Mateus existe o período de 400 anos, que também é chamado de silêncio profético, porque dentro deste período interbíblico, não houve nenhuma revelação profética. Não apareceu no país de Israel nenhum profeta inspirado falando em nome de Deus. Os 400 anos do período interbíblico caracterizam-se pela cessação da revelação bíblica, pelo silêncio profundo em que Deus permaneceu em relação ao seu povo. Pois durante esse tempo, nenhum profeta se levantou em nome de Deus. E você pode conferir aí na sua Bíblia o período interbíblico. Você pode abrir a sua Bíblia agora, nesse momento. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, fala da promessa, fala da profecia da vinda do precursor do Messias. Malaquias capítulo 3, versículo 1, promete a vinda do precursor, aquele que seria o precursor do Messias. Mateus, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 1, fala do aparecimento do precursor do Messias. Fala do profeta João Batista. Então, entre Malaquias, capítulo 3, e entre Mateus, capítulo 3, nós temos o período interbíblico, o período dos 400 anos. Porque Mateus, capítulo 3, ele cumpre literalmente a profecia de Malaquias, capítulo 3. Embora não houve nenhuma revelação bíblica por meio de profetas, no período interbíblico houve vários acontecimentos mundiais muito importantes para a história do povo de Israel e para o mundo. O Velho Testamento, o livro do profeta Malaquias, termina com o povo de Israel como uma província da Pérsia. O Velho Testamento encerra com o Império Persa em evidência. Dentro do período interbíblico, houve o aparecimento de dois grandes impérios mundiais. O Império Grego, que é chamado de Grego Macedônio, que o seu principal regente foi Alexandre o Grande.
e também o Império Romano. O Senhor Jesus, quando nasceu em Belém da Judéia, a Palestina era uma província de Roma. Também durante o período interbíblico, houve vários acontecimentos políticos e religiosos. Por exemplo, a Septuaginta, a tradução do Velho Testamento hebraico para a língua grega. A Septuaginta foi feita dentro deste período, o período interbíblico. E também dentro do período interbíblico surgiram várias seitas religiosas e partidos políticos. E alguns desses grupos exerceram uma grande importância na história do povo de Israel. Durante o período interbíblico surgiram os fariseus. Quando a gente chega nos dias do Novo Testamento, nós encontramos muitas atividades dos fariseus. Os fariseus foram grandes opositores ao ministério e ao ensinamento de Jesus. Também no período interbíblico surgiu os saduceus, que quando a gente chega nos dias de Jesus, os saduceus, eles representavam a aristocracia do povo de Israel. Grupos religiosos como os essênios, os zelotes, surgiram no período interbíblico. Os herodianos, que era mais um partido político do que um grupo religioso, os herodianos eram os partidários de Herodes o Grande, que acreditava que o melhor para o judaísmo era cooperar com os romanos. E também a ordem dos escribas. Os escribas não eram um grupo político, mas os escribas eram estudiosos. A princípio, coube aos escribas copiar as escrituras. E quando nós chegamos nos dias do Novo Testamento, nós encontramos muito essa designação, escribas e fariseus. Eles estavam sempre juntos e tanto um quanto o outro foram opositores ao ministério de Jesus. Então, o período interbíblico é este período de 400 anos entre o último livro do Velho Testamento, o livro do profeta Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, o livro do evangelista Mateus. E o período interbíblico foi os últimos anos da preparação de Deus para que o mundo recebesse o Messias prometido. O período interbíblico é o período que Deus preparou um império, Deus preparou um país, Deus preparou um povo, preparou uma língua, Deus preparou as escrituras sagradas do Velho Testamento. O mundo foi preparado dentro desse longo período de 400 anos e no final deste período apareceu Jesus pregando a respeito do reino de Deus no deserto da Judéia. Que Deus te abençoe e agora você sabe o que foi o período interbíblico. Um abraço, meu amigo, minha amiga. Graça e paz do Senhor na sua vida.